Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos, mais um momento de reflexão dentro do projeto Semear. Estamos fazendo essa caminhada contemplando os pilares do chamado de Jesus. Por quê? Porque precisamos ter uma consciência bem equilibrada e bem profunda do que nos espera, do que espera aqueles que dizem sim a esse chamado de Jesus. Então, esses três pilares que compõem a base do chamado de Jesus vão desembocar em muitas consequências, muitos atos, muitas atitudes que nós veremos mais adiante. Mas agora é preciso entender bem esses três pilares. Já refletimos a respeito do primeiro pilar, que é justamente o da renúncia. Hoje estamos encerrando a reflexão do segundo pilar, da cruz. A cruz, já vimos no encontro passado, é tudo aquilo que me aproxima de Jesus e me faz semelhante a Ele. Na renúncia, na aceitação das provações, não como um castigo, não como uma vontade perversa de Deus, mas como uma oportunidade de educação, de purificação e de santificação. Para encerrarmos esse pilar, eu gostaria de fazer uma junção entre a cruz, que a igreja chama de altar, e o nosso altar. Na cruz, Jesus consumou, podemos assim dizer, a primeira missa, a primeira celebração. E no altar, hoje, nós perpetuamos esta primeira celebração. A igreja nos ensina que a Eucaristia hoje é o mesmo sacrifício da cruz de uma forma incruenta. Ou seja, lá na cruz houve um sacrifício cruento, com derramamento de sangue. Hoje, nas nossas celebrações, acontece o mesmo sacrifício, mas de forma incruenta. Então, há uma perfeita harmonia entre a cruz de Cristo e a cruz do altar. O altar da cruz e o altar da Eucaristia. Nos dois acontecem a mesma coisa, o mesmo sacrifício, a mesma imolação, a mesma salvação. Por isso, é importante nós olharmos a cruz não como um castigo, apesar de todo o sofrimento que ela impõe, não como uma derrota, apesar de toda a humilhação que ela proporciona, muito menos como a vitória da morte, porque pela cruz nós encontramos a ressurreição definitiva. Olhando bem para a cruz de Jesus e olhando bem para as nossas Eucaristias, a celebração da Eucaristia, nós precisávamos valorizar mais este momento de graça. Nós não estivemos lá junto com Maria e com João, contemplando o sacrifício extremo e supremo de Jesus na cruz. Mas nós temos a graça e a oportunidade de aqui, diante do altar, contemplar o mesmo sacrifício, o mesmo derramamento, a mesma salvação. É importante então que nós façamos esse link entre os dois momentos, que são um só. Vamos analisar as ações, aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, olhando para a Eucaristia de hoje. Primeiro,
nós vamos ver que na cruz, Jesus concedeu a sua última graça, quando perdoou os seus algozes. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também na cruz, Jesus concede o seu último dom de amor, quando nos entrega sua mãe como nossa mãe. Em João, capítulo 19, versículo 27, nós vamos ver exatamente isso. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Então, essa foi o seu último dom de amor, partilhar conosco a sua própria mãe. Depois nós vemos também lá na cruz o seu último desejo, que foi justamente a sede de salvar. Em João 19, 28, nós vamos ver: em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, portanto, ele tinha realizado a obra, ele tinha concluído a obra de salvação, e continua o evangelista: para se cumprir plenamente a Escritura, quer dizer, Jesus foi fiel até o fim, disse: tenho sede. É claro, a gente sabe que essa sede que Jesus estava sentindo ali não era uma sede de água, uma sede natural, mas era uma sede de salvar, uma sede de levar a todos para os braços do Pai. E depois, o último ato de Jesus, voltando lá para o Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 23, versículo 46, nós vamos encontrar: Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Então, o abandono total de Jesus nas mãos do Pai. Veja, tudo isso consumado, realizado na cruz. Tudo isso consumado, realizado no altar, na hora da consagração. Na Eucaristia, Jesus perpetua o amor que manifestou em sua morte. Na Eucaristia, Jesus oferece a graça da nossa redenção e o preço da nossa salvação. Percebam quanta riqueza! Tudo a partir da cruz. Tudo na cruz. O altar da cruz, que é o mesmo altar que nós hoje celebramos a Eucaristia. Para que possamos, e aí vem a nossa parte, Jesus fez tudo. Agora, existe uma pequena parte que depende de nós. Para nós nos apropriarmos de toda essa graça, Jesus pede que nós também tenhamos a coragem de morrer com Ele e por Ele. Essa é a nossa cruz. Esse é o chamado que Jesus nos faz. Essa é a proposta que Jesus nos faz. Morrer com Ele para o mundo e morrer por Ele para o mundo, para que o mundo seja salvo. Que a gente não fique vivendo a partir das coisas do mundo, mas que olhando para a cruz, olhando para a Eucaristia, nós possamos viver com Ele, para que nós possamos levar o mundo para Jesus, porque Jesus quer levar o mundo para Deus. Essa é a nossa missão. Precisamos ser fiéis à cruz de Cristo, para que, como Ele foi fiel ao Pai na cruz, também na cruz nós possamos ser fiéis ao chamado que Ele
propõe a cada um de nós. Amados irmãos, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça da fidelidade e da entrega total, para que, no amor de Jesus, nós possamos levar as pessoas para Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe você.